Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A gente está aqui com o psicólogo e AT, acompanhante terapêutico Fábio Santos, de 26 anos. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Miriam? Prazer imenso estar aqui participando do podcast. E aí, Rafa, tudo bem? Tudo bem. Papo Satisfação, Inclusivo. viu? Poder estar participando aqui do podcast Papo Inclusivo. Bom, vamos começar então. Fábio, eu queria saber como é que surgiu a ideia da psicologia, né? Por que fazer psicologia e AT, acompanhante terapêutico, que a gente sabe que é o sonho de consumo de toda mãe, né? A mãe, principalmente quando a criança é pequena, autista, ela pode um respiro quando Sim. ela tem um AT, né? Sim. E ela deixa o filho ali com o AT vai trabalhar algumas questões. Queria que você contasse pra gente como é que é. Bom, primeiramente, Miriam, eu comecei, a estudar psicologia em 2018, eu tinha ali por volta dos meus 21 anos, e isso vem desde a escola, na verdade, de alguns professores que eu tive que acabaram abordando a questão da psicologia, abordando questões de psicanálise, né? Algo que acaba não sendo nem muito padrão, para falar a verdade, né? Eu sempre conto uma história que eu tive um professor específico que falava de Freud, né? Hoje eu sigo outra vertente, né? Mas na época aquilo foi um ensinamento que abriu bastante a minha mente, né? Sobre essa área da psicologia, a questão mesmo da escuta. E a partir daí eu fui me interessando e também por outras áreas ali eu não querer seguir, eu fui me identificando mesmo com a psicologia, desde o começo ali, desde que eu comecei minha vida universitária. E assim, eu acabei ingressando nessa área e foi uma coisa que eu me dei muito bem, né? Gosto muito de aprender, fazer a faculdade, né? Me formar. E aí, a partir da faculdade, eu acabei seguindo nessa área do acompanhamento terapêutico, né? Então, que é uma área que eu estou atuando há 2 anos, né? E, assim, é algo que é gratificante também, porque a gente vê de certa forma, uma grande influência e uma grande diferença que a gente pode fazer na vida, né, das pessoas, mas também de toda essa rede que envolve, né, quanto mãe e também nós mesmos, né, quanto que isso é engrandecedor, porque eu sempre costumo dizer que não basta o aprendizado que o aprendiz, o cliente tem com a gente, mas também todo o aprendizado que a gente consegue também com esse cliente, com esse aprendiz, entendeu? O que faz um AT? Então, Rafa... Especificamente. Sim. Bom, vamos lá. Um AT, ele vai ter diversas funções ali, mas no geral a principal função do acompanhante terapêutico é que se trabalhe a autonomia, né, do seu cliente, que se trabalhe ali, que seu cliente consiga desenvolver, tem um repertório possível para desenvolver habilidades para que ele seja, que ele possua autonomia, né? Então a gente vai ter ali a vertente do AT que é domiciliar, então ele vai trabalhar na casa, então a gente vai ter o AT escolar, que vai dar esse apoio, esse suporte para o seu cliente na escola. Vai ter o acompanhante terapêutico que atua também nas próprias clínicas, onde ele vai dar o suporte, vai produzir atividades, né? E vai trabalhar com esse cliente, com esse paciente, para que possa desenvolver essa autonomia, para que ele tenha a possibilidade, Rafa, de poder adquirir novas habilidades, para que ele tenha esse repertório, né? Consiga ali ter repertórios básicos para que se desenvolva outras habilidades que produz essa autonomia, né? Porque o ideal é que seja algum momento onde não se tenha mais a necessidade desse acompanhante terapêutico, né? Porque para que a pessoa possa conviver com o mundo, com as dificuldades, com o dia a dia, com a rotina, da melhor forma, sem precisar ter a necessidade de ter alguém do lado acompanhando, alguém que tenha que dizer o que você precise ou não fazer, faça dessa forma, faça daquela forma, e desenvolver essa independência, entendeu, Rafa? É mais fácil trabalhar com criança ou adulto? Olha, Rafa, pergunta muito boa, viu? Eu acho que cada um tem a sua especificidade, né?
Quando a gente está trabalhando com a criança ela vai ter algo chamado a neuroplasticidade, Rafa, que é assim, é a capacidade de aprender, né? Porque quando a criança ainda está em desenvolvimento, ela vai ter muita capacidade de aprendizado. Quando é adulto, acaba tendo mais dificuldades para que se possa conseguir adquirir essas habilidades, né? Esse aprendizado. Só que, por outro lado, o adulto, ele tem muitas vezes uma experiência já maior de mundo, então certos comportamentos às vezes não são tão frequentes como numa criança que ainda está lidando com o mundo desde o começo, né? Ainda está tendo novas experiências, tendo experiências que ela nunca teve e está lidando com aquilo a primeira vez. Então, essa relação com o mundo ainda está se formando. Para mim, hoje em dia, eu tenho o privilégio, né, de trabalhar tanto com adulto quanto com criança. Eu acho que não tem um mais fácil, né? Eu acho que cada pessoa vai ter a sua especificidade, a sua dificuldade, cada pessoa tem ali seu tipo de comportamento, e isso que a gente vai tentar analisar, ver as funções desse comportamento, o que é benéfico para ela, o que não é benéfico, o que a gente vai tentar diminuir gradativamente, qual tipo de comportamento que a gente pode aumentar, tá bom? Mas eu acho que não existe mais fácil e nem mais difícil nesse mundo assim do acompanhamento terapêutico, né? Tanto na psicologia como um todo, né? Eu acho que cada ser humano tem a sua especificidade, e a partir daí a gente vai ter tanto dificuldades com algumas coisas, né, quanto facilidades, né? Às vezes a gente vai pegar crianças muito complicadas assim para trabalhar com comportamentos disruptivos, que pode bater às vezes, né, morder. A criança está lidando com o mundo, às vezes não tem uma comunicação muito boa, e tudo isso interfere, né? E assim, e adultos que também vão gerar suas dificuldades, né? Mas eu acho que não tem mais fácil e mais difícil. Cada caso é uma situação diferente, a gente tem que ir de cabeça, pensar o que é bom, o que não é para aquela situação. E o AT, o acompanhante terapêutico, não é só para... Por exemplo, hoje em dia é muito comum com autismo, né? Sim. Pacientes com autismo, pessoas com autismo. Mas, por exemplo, você estava me dizendo que pode ser trabalhado também com outros tipos de... abordagens. Exemplo, de outras abordagens, tipo esquizofrenia, Alzheimer... Isso. TCC, terapia cognitivo-comportamental. Como que é isso? Conta um pouquinho pra gente. Então, Miriam, o que a gente vê, né, que o acompanhamento terapêutico, ele não é necessariamente só com o autismo, né? Então, assim, eu já tenho colegas psicólogos que trabalharam também com, mais na área da psicanálise, na verdade, com o acompanhamento terapêutico, né? Então, é o que o nome mesmo já diz, né? Então, você está acompanhando aquela pessoa ali um certo tempo, né? E buscando com que ela possa, de certa forma, lidar melhor na relação dela com o mundo, né? Que também esse é um dos papéis da psicologia, né? Fazer com que o indivíduo lide melhor com o mundo, com o ambiente que o cerca, né? E, assim, o acompanhamento terapêutico, hoje em dia, ele está muito pautado mais no autismo. Sim. Mas outras questões, ele também podem exigir, ou o acompanhante terapêutico fazer um trabalho a longo prazo, onde faça visitas, esteja presente no dia a dia do indivíduo e faça um serviço ali onde o indivíduo possa lidar melhor com o mundo, né? E aí vai da abordagem, né? Cada abordagem tem sua forma de lidar, né? Então, a TCC vai agir ali no comportamento, numa forma cognitiva, com questão ali do pensamento, né? Agora a psicanálise vai buscar ali no inconsciente algumas respostas, por que a pessoa lida daquela forma, como que foi a infância dela, a construção dela como pessoa, e como que tudo isso influencia também no que ela é hoje, né, atualmente. Então, o acompanhamento terapêutico é isso, né?
não estritamente com relação ao autismo. Então, ele pode abranger outras coisas, outras abordagens também, né? O autismo hoje é o ABA, né? Então, o ABA é muito presente, mas também tem outras abordagens que podem existir, mas eu mesmo tenho mais contato com o ABA, mas o acompanhamento terapêutico não é só para autistas, ele pode abranger também indivíduos com diversos tipos de questões. Como é que o AT trabalha com um quadro de depressão? Olha, Rafa, eu acredito assim, eu não tenho muito contato com esse mundo, mas assim, o quadro, ele é que a psicoterapia, ela vai abranger de certa forma, né, aquela psicoterapia individual, uma vez na semana, uma sessão, né, e o acompanhamento terapêutico é diferente disso. Nos casos, por exemplo, da depressão, a gente vai pegar, por exemplo, a psicanálise. Como que a psicanálise vai lidar com essa depressão? Né? É uma questão inconsciente, né? Porque tem muito dessa questão do diagnóstico, né? Então, a psicanálise ela vai buscar, esse indivíduo ele é neurótico, ele é obsessivo, ele é psicótico, é um indivíduo histérico, né? Mas assim, o acompanhamento terapêutico, ele tá ali para que a pessoa consiga lidar de uma forma melhor. Então, vamos dizer, o que essa depressão implica naquela pessoa? Então, vamos entender, né? A pessoa, ela fica de cama, ela não consegue... não quer levantar, não come, não sai da cama. Exatamente. Como é que o AT trabalha isso? Que relação dela com o mundo faz com que ela não consiga ter essa... vamos dizer, entre aspas, o apetite de sair da cama. Então, vamos pensar nisso, né? O que traz ela? Quais são os traumas? Quais as experiências? Como que lá na infância ela lidou das relações dela com os pais, a relação dela com o mundo? E como que isso vem se repetindo, né? Então, assim, porque, por exemplo, na psicanálise, eles vão trazer dessa questão de desde a infância, como que isso se repete até no seu até hoje em dia, quando você é adulto, né? Então, assim, vai o acompanhamento terapêutico para que essa pessoa adquira a possibilidade, né, de conseguir ultrapassar novamente seus próprios limites e lidar de uma forma melhor com o mundo que o cerca, entendeu? Qual é a diferença entre trabalhar na clínica, na escola ou em casa? De qualquer pessoa? Olha só, hein, Rafa? Interessante isso, né? A gente tem essas 3 vertentes, né, do acompanhamento terapêutico do ABA, né, onde o acompanhante terapêutico ele pode trabalhar mesmo nesses 3 ambientes, né? E assim, cada um tem sua especificidade, né? Cada um tem seu jeito, né? Cada um tem suas dificuldades. Mas todos são muito diferentes, né? Porque assim, na escola a gente vai estar num ambiente onde muitas vezes a gente vai estar lidando com uma criança, né? Alguém que ainda que não é um adulto, né? Por estar ali na escola. E aí a gente vai estar ali num ambiente onde tem outras pessoas, muitas vezes da idade dela, onde ela tem muitas possibilidades de se relacionar. E aí a gente vai ter uma figura que é uma autoridade, que é um professor, que é um educador. Então, que ele ali vai ter a função de fazer esse trabalho de educador, porque nós não somos professores, a gente não ensina a ler, a escrever, né? Então, o professor, ele tem essa função e ali a gente fica mais num manejo de comportamento, né? Então, assim, uma dificuldade, às vezes, de se manter a atenção, uma dificuldade, às vezes, de entender o que está sendo proposto numa atividade. O que está pedindo aqui? Qual que é o comportamento correto? O comportamento de aluno? Se manter ali na cadeira, né? Manter-se olhando para o professor, né? Conseguir manter o foco no que está sendo pedido. E aí, a gente ali fica mais como uma sombra, Rafa, nessa questão ali na escola. A gente fica como uma sombra do aluno e vai ajudando ele, dando apenas alguns toques para ele conseguir fazer o que está sendo proposto. Em casa, Rafa, você deve também entender um pouquinho, né? Já está um pouquinho familiarizado com AT domiciliar, né? Já conhece um pouquinho, então a gente vai buscar fazer
desse desenvolvimento de autonomia focado bastante nas atividades de vida diária. Por exemplo, arrumar uma cama. Você mesmo, Rafa, pode falar dos brigadeiros que você faz, certo? Sim. Faz brigadeiro para vender. E o que ele faz no caminho? Ele vende tudo e compra churrasquinho na volta. E já gasta, já faz o dinheiro girar, né, Rafa? Faz girar. Mas e aí a gente vai focar bastante nesse lado das atividades diárias, né? Então, assim, a autonomia de você tomar seu banho, né? A autonomia de você escovar seus dentes e poder fazer as coisas que exige ali no dia a dia, trabalhando nessa rotina. E também, a partir disso, fazer suas atividades que são propostas, né? Você pode sair, fazer uma caminhada, né? Também não ficar... Ir pro shopping, que ele adora. Isso, ele gosta bastante. Né, Rafa? Você adora? E a partir disso, conseguir fazer esse trabalho de casa de autonomia, né? De ter o repertório das atividades de casa, né? Tomar seu banho, ligar sua TV, dobrar sua roupa, arrumar sua cama, né? Tudo isso é algo que está mais focado no serviço em casa. Já na clínica, a gente vai ter um ambiente que é mais controlado, né? Então, assim, a gente coloca o cliente ali num ambiente, né? Não que a gente coloca, mas a gente vai estar presente num ambiente onde o cliente ele vai estar sob as condições ali onde a gente queira que ele foque só na atividade. Então, por exemplo, a atividade é de reconhecer animais. Então, a gente vai tirar os estímulos, as coisas de fora, para que ele possa focar exatamente no que esteja sendo pedido. Então, identificação de animais. Cadê o leão? Então, a gente vai mostrar um leão, um gato e uma zebra. Cadê o leão? Ó, tá aqui o leão. Cadê o pai? Então coloca o pai, a mãe e o irmão. Cadê o pai? Tá aqui. Qual que é o nome do pai? Então, esse é um ambiente de clínica que é mais controlado as atividades e são menos estímulos para que se perca essa atenção. Então, cada um tem um pouco do seu jeito, né? Na clínica é onde você vai acabar ali desenvolvendo mais os repertórios, né? Em casa e na escola a gente vai ter que botar um pouco mais em prática com ambientes que nem sempre vão ser os melhores, com barulho, com outras pessoas, com coisas que tiram sua atenção, né? Seja a sua televisão, seja um aluno que esteja do seu lado, né? Seja a voz do professor, o sinal. Então é lidando um pouco com tudo isso. Quais são os maiores desafios que você já enfrentou como acompanhante? Olha, Rafa, o que eu vejo como desafiador é sempre o começo de um novo trabalho com um novo cliente. Eu acho que assim, quando a gente está começando, que a gente não conhece e o cliente ali, o paciente, não conhece também você, né? Então, rola sempre aquele momento de criação de vínculo, né? E sempre uma insegurança, né? A gente não sabe se aquela pessoa que você tá tratando vai gostar de você, vai criar um vínculo com você. Muitas vezes você acaba pensando, poxa vida, será que é comigo? Será que aquela pessoa não gosta de mim? Será que não vai dar certo? Né? Então, a gente vê com crianças, né? No começo, ali, a gente está tirando, né, a pessoa da zona do conforto. Então, assim, a gente está tirando a criança de uma zona de conforto para que ela desenvolva novas habilidades. E aí ela vai lidar com isso de diferentes formas, né? Quando ela não tem o vínculo e a confiança em você ainda, então assim, você tá, entre aspas, enchendo o saco dela. E aí ela vai fazer de tudo para se esquivar e fugir dessas atividades, dessas demandas. Então, e quando se desenvolve o vínculo, a gente vê que é muito mais fácil, né? Essa relação, essa instrução ser seguida, essa imitação acontecer, tudo isso que acontece depois, onde você já está há um certo tempo, né? Porque no começo tem que ter esse estabelecimento de confiança e a partir daí a insegurança é muito grande no começo,
né? Então eu vejo isso assim, que a gente sempre tem aquela dificuldade de não saber como é que vai ser, se vai dar certo, se não vai. Mas aí esse é o maior desafio para a gente ir conhecendo como que a criança gosta de ser tratada, como que o adulto gosta de ser tratado, e a partir daí a gente estabelecer um vínculo e uma conexão que facilite essa relação e que a partir daí a gente consiga deslanchar aí para desenvolver novos repertórios. E a partir da convulsão, se a criança ou o adulto, no caso meu, tiver convulsão, faz o quê? Tem intervenção, ou seja, tem Maneira de... camisa de... Vou dar uma força aí. Entendi. Brincando, Não, mas tem uma camisa de força. Não, isso daí... Boa pergunta também, viu? Porque muita gente ainda, com falta de informação, não sabe esse tipo de coisa, né? Acha Sim. que vai internar, que vai prender, que vai amarrar. E isso não acontece. Na própria convulsão, né, a gente pode ter autistas que desenvolvam uma epilepsia, né, tem esse tipo de relação, mas aí, sendo dessa forma, né, a gente vai ter a entrada de medicamentos, né, às vezes para que se diminua essa convulsão, porque a convulsão é uma descarga elétrica muito forte no nosso cérebro, onde pode ocorrer diversas desregulações, mas o procedimento na convulsão é sempre aquele mesmo, né, de deixar a pessoa deitada numa posição confortável, né? Não deixar bater a cabeça, jamais colocar alguma coisa na boca da pessoa, principalmente dedo. As pessoas acham que vai enrolar a língua, vai fazer isso e aquilo. Sempre deixar a cabeça da pessoa ali para não deixar bater e não botar nada na boca da pessoa, que ela pode morder, pode machucar, principalmente se colocar seu dedo ali para não enrolar a língua, que as pessoas acham isso, né? Mas também, por outro lado, não se coloca camisa de força, nada disso. A gente faz o máximo possível para que não tenha lesão nem da própria pessoa que está ali passando por aquele momento do ataque epilético e nem para as pessoas que estão ao lado, né? Então, o procedimento é esperar aquela baixa, né? Porque a baixa ela vem e, assim, se for necessário, claro, chamar uma ambulância, né? E se for uma questão de uma epilepsia que se mantenha, aí sim, tomar os procedimentos médicos que são cabíveis, como a entrada de uma medicação, por exemplo. Eu acho que isso vale também para os casos de agressividade. Como é que faz a contenção, tanto em criança quanto com adulto? Adulto é o quê? Era isso também, Rafa? É. Também. Sim, então, a gente, né, sempre busca fazer essa contenção ali onde se mantenha-se num ambiente onde não tenha a possibilidade de lesão, né? Então, a gente vai ver, com criança é um pouco menos complicado do que com adulto, né? Porque, assim, se tratando de uma criança, o manejo acaba sendo um pouco... exige, talvez, um pouco... Dá para você ter um controle um pouco maior, né? Porque a criança é pequena, né? Com um adulto já é diferente. Então, a gente busca, assim, os procedimentos para que não ocorra nem lesões tanto em si próprio, autolesões ou heterolesões, que vai ser ali machucar o outro. Então, se possível, a gente busca ali um isolamento para poder se acalmar, então se afastar, né, de tudo que possa ali ser quebrável, ser cortante, né, porque muitas vezes vai ocorrer esse tipo de situação ali no momento de crise, né, então pode ser que role de derrubar algum tipo de material que esteja presente no ambiente, né, tentar agredir quem estiver perto, e o que a gente faz é sempre buscar esse isolamento, diminua esse espaço de que se possibilite machucar alguém ou machucar a si próprio e esperar a baixa desse comportamento disruptivo, né? E se esperar que esse comportamento diminui, seja por cansaço, seja por estímulo externo, e aí sim a gente entrar com uma intervenção onde, opa, o que você quer nesse momento, né? Por que você está nessa situação? Do que você está precisando, né? Vamos conversar com tentativa de que se faça um pedido adequado para que não se reforce esse comportamento disruptivo. Então, a gente não pode, assim, a criança ou adulto começou a
tem esse comportamento disruptivo, querer bater, querer derrubar, gritar, aí eu vou lá e dou. Então, por exemplo, o que ela tá pedindo, pô, eu quero, a criança quer mexer no celular, uma criança quer mexer no celular, quer mexer, não vou. Aí, quando a criança começa a gritar, começa a se espernear, começa a bater no pai, na mãe, a mãe vai lá e dá o celular. Então, aí você vai ver, a criança vai falar, opa, quando eu bato, eu consigo esse celular. Então, se eu não tô conseguindo pedindo, eu vou bater, vou gritar até a hora que eu consigo. Aí que a gente entra nessa questão do comportamento. Assim, tudo bem, a gente vai escutar essa criança e vai dar o celular no momento onde ela tem a condição de pedir adequadamente, entendeu? Para que não se reforce esse comportamento de dar as coisas quando a criança já está num comportamento disruptivo, entendeu? Então, a gente tenta fazer com que ela escute, assimile que, opa, quando eu peço adequado, eu consigo. Não é gritando, não é batendo, né? Não é com esse comportamento inadequado que eu vou conseguir as coisas que eu desejo. E quando é um autista que tem hiperfoco, ele quer determinada coisa e você tem que concordar com ele naquele momento, é isso? Sim. Então, a gente pode trabalhar assim... Adulto. Com um adulto, né? O hiperfoco, ele não é algo que seja ruim ou algo desse tipo, né? Mas a gente tem que pensar assim que não pode ficar limitado, né? A só aquilo, né? Então, o adulto, a criança, ele tem um hiperfoco em alguma questão, só que outras coisas do mundo também têm que ser interessantes, né? Porque ocorre muito disso do interesse restrito, né? Então, eu só tenho interesse naquela coisa. Então, a gente tem que buscar dar as alternativas possíveis para que tenha essa experiência com outras coisas, para que isso acabe se fazendo parte dele também e não ficar só focado nisso, entendeu? Mesmo na hora da crise? Exatamente. Na hora da crise, eu acho que é importante isso que eu falei, não reforçar o que está sendo inadequado, tanto no adulto quanto na criança, tá? Não reforce quando, por exemplo, eu quero isso, eu quero tal coisa. Eu tenho hiperfoco em desenhar. Agora não é o momento de você desenhar, mas eu quero. Assim, tá entrando num momento de crise, vamos sempre evitar a crise, né? Não vamos entrar numa questão onde a criança chegue a ter uma crise mesmo, né? Então, a gente tem que evitar sempre isso. Mas com que faça com que ela possa ter um pedido adequado ou que ela cumpra com uma demanda que seja uma obrigação dela naquele momento, para que depois faça o desenho. E isso daí, usando o desenho como exemplo. E que esse desenho é algo que é reforçador. Então, assim, a criança, ela precisa aprender, a gente está querendo que ela desenvolva um repertório de, por exemplo, fazer um suco, que seja um suco Tang. Mas a criança só quer desenhar, ela não se interessa nada. Tudo bem, então a gente vai usar esse desenho para que ela faça outras coisas e use esse desenho como uma forma de recompensa. Então você se comportou de uma maneira legal, você foi lá, fez seu suco, você fez sua atividade de uma maneira correta, agora você, no seu intervalo, você pode se divertir desenhando, né? Isso daí a gente vai fazendo sempre essa troca, né? Essa barganha para que se desenvolva outras habilidades, mas que também não se perca, né? Esse foco, essa coisa que ela gosta, que é reforçador para ela, que a gente chama na análise do comportamento. Mas é aquela história de que quando a criança está em crise, você vai lá, você agacha e abraça a criança. Uhum. Ela pode te machucar, é pior, é melhor, é o correto? Sim, então a gente vai ter essa questão, né, que tem crianças que gostam de algo chamado que é o tato profundo, né? Então a gente tem aquele acolhimento, né? Então abraça, né? A criança gosta desse toque mais forte, né? Aperta, né? E isso acalma, porque tira um pouco do foco da criança que está naquele momento ali em crise. É sempre útil isso? Nem sempre. Quando a gente está lidando com uma criança que, de fato, assim como eu já tive situações com crianças fortes que batem e vão te machucar mesmo. E às vezes vão bater e pode estar numa situação ali sem controle nenhum quase, e a criança acaba se machucando, né? Isso daí é muito perigoso, né? Então, assim, a gente vai buscar o quê? Se afastar mesmo e, assim, esperar com que ela se acalme, né? Então, assim, a gente, se possível, tira todos
objetos, né? Tudo que esteja ali em volta. E aí a gente vai esperar essa criança se acalmar para que ela... o que ela tá querendo, né? Ela sabe falar o que ela tá querendo? Ela tem esse repertório de poder se comunicar? Ou ela tá com calor, tá com uma dor, tá com algo desse tipo, ou simplesmente não quer fazer o que está sendo proposto e por isso que ela está agindo daquela forma. Então, na análise do comportamento, a gente sempre vê a função do comportamento. Por que ela está se comportando daquela maneira inadequada? Quando que ela se comporta assim? Quando a gente pede para ela fazer uma atividade, a criança se joga no chão e se bate em quem está perto e não quer fazer. Opa, então a gente está vendo ali que talvez seja algo que ela queira para fugir da demanda. Porque faz tudo isso e aí o acompanhante terapêutico, o terapeuta ali vai e deixa. Então a gente está reforçando isso. Não, nesses casos a gente diminui a demanda. Demanda é uma coisa que seria muito difícil para ela fazer. E nem sempre é algo que é muito difícil para ela fazer. No caso, pode ser assim que é algo que ela não queira fazer. Entenda? Mesmo assim, que seja fácil para ela. Isso, é algo que que ela tá fugindo, não né? Assim, fazer. Porque exige que ela pare, que ela preste atenção, que ela sente numa cadeira muitas vezes para fazer aquilo, né? Seja numa escola, seja numa clínica, ou seja em casa, né? Qualquer atividade que a gente vai fazer exige que a gente pare, que a gente preste atenção naquela atividade. E muitas vezes a pessoa quer se manter fazendo o que ela tá fazendo já, né? Por isso que a gente fala que acaba tirando da zona de conforto, de certa forma. E ela não quer sair dessa zona de conforto. Então, assim, tá muito difícil, então a gente vai diminuindo essa demanda dela, né? Essa atividade que ela tá fazendo. A gente que gostaria que ela respondesse 3 perguntas, por exemplo. Não tá dando certo porque ela não se mantém, porque ela tá ali se debatendo, às vezes querendo machucar quem tá próximo. Então, vamos diminuir. Faz uma, daqui a pouco ela tá fazendo 2. 2, daqui a pouco ela tá fazendo 3, daqui a pouco ela tá fazendo 9, né? E aí a gente faz esse manejo mesmo do comportamento, né? Isso com crianças, mas também com adultos a gente vai fazendo também, só que também é um trabalho muito gradativo, né? Onde se tem, que ter muita repetição para que se adquira esse repertório. Por que é sempre importante repetir as mesmas tarefas, as mesmas coisas, as mesmas tarefas? Sim, Rafa, é importante a gente estar repetindo porque muitas vezes isso acaba se perdendo quando não se tem a repetição. Para que esse comportamento ele se torne sólido, né? Ele se mantenha ali com a pessoa, que ela consiga, né? Então, por exemplo, a gente está fazendo uma certa atividade de reconhecimento ali de pessoas. Então, a gente mantém essa atividade por um longo tempo para que se adquira esse repertório, para que se consiga diferenciar, fazer essa discriminação de quem que é o Rafa, de quem que é a Miriam, quem que é o Fábio, né? Então, a gente saber, a criança ali, ela conseguir entender isso. Então, a gente vai repetindo, porque a gente não pode subir de uma forma repentina. Mas é difícil para eles decorar, é isso? Fixar Para se fixar, entendeu? Porque também a atenção é muito baixa, né? Então, às vezes, ali pode acontecer que a criança não esteja sob o controle do que está sendo pedido. A criança, ela só acerta quando você faz a pergunta e o que ela precisa responder entre 3. Então, tem a resposta 1, a resposta 2 e a resposta 3. Ela sempre vai na resposta do meio. Sempre vai na resposta do meio. Então, por isso que, por exemplo, no ambiente da clínica, a gente sempre vai mudando de posição, os estímulos, né? Só que tem que ter essa repetição, porque senão, como tem essa questão da rotina, né? Algo que é muito... que tem essa necessidade da repetição nos autistas, né? Então, a gente acaba... A própria rotina é a repetição. Exatamente, para que isso se fixe, né? Fixar. Exatamente. E aí, para que esse repertório se desenvolva gradualmente, né? Porque se a gente vai lá, faz 1, 2 vezes a mesma atividade e na semana seguinte acha que a pessoa já aprendeu, muitas vezes ela tá sob o controle ali de diversas coisas que a gente não percebeu. Então, eu falo, Miriam, cadê o Rafa? Só que eu olhei aqui para a foto do Rafa. Então, ela só tá vendo quem que ela
para onde você olhou. Ela não tá olhando ali, prestando atenção na pergunta e pegando a resposta certa, entendeu? Então, é várias questões que podem abranger ali uma atividade, um desenvolvimento de repertório, e por isso que é importante estar sempre repetindo, sempre fazendo, e a gente também precisa, né, dessa repetição. Eu acho que, tirando andar de bicicleta, que a gente não esquece nunca, acho que qualquer tipo de coisa, se você ficar ali sem fazer, sem cozinhar alguma coisa por anos, você vai precisar ler a receita para saber, né? Para como que faz. Então, qualquer tipo de coisa que a gente precisa estar sempre praticando. Se você aprender a falar uma língua nova, pô, você aprendeu a falar inglês hoje. Passou um ano, você passou um ano aqui no Brasil sem falar mais com ninguém no inglês, já era. Você vai perder muitas das coisas que você aprendeu e vai ter que retomar. Então, por isso que é tão importante a repetição. Não só para os autistas, mas também para o ser humano como um todo. Mas para eles, né? Sim, mas para eles, porque tem essa rigidez com a rotina, com a repetição. Autista. Qual é a relação do A AT, a importância da relação do AT com os outros pacientes, ou seja, com Os outros terapeutas, os outros terapeutas, Isso. desculpe. Não, sem problema, Rafa. Então, total importância, Rafa. Completa importância, porque, assim, os terapeutas, no geral, eles acabam tendo pouco tempo com o cliente ali, com o paciente, e ele tá sempre, na maioria das vezes, no ambiente da clínica, num ambiente que é mais controlado mesmo, né? E o acompanhante terapêutico, ele precisa trazer todos esses repertórios que são desenvolvidos com os outros terapeutas para o dia a dia, para o que a gente chama de generalização, né? Então, para que ele possa responder da mesma forma quando o fisioterapeuta pedindo, quando é o fonoaudiólogo pedindo, quando é o psicólogo pedindo, quando é o musicoterapeuta pedindo, e aí cada um deles vai ter suas atividades, né? O fisioterapeuta tem a dele, o musicoterapeuta tem a dele, o psicopedagogo tem a dele, né? E o AT, ele vai acabar pegando um pouco de cada coisa deles e aplicando no dia a dia. Então, o musicoterapeuta trabalha com a música, então a gente vai trabalhar o do, ré, mi, fá, por exemplo. Então, isso daí trabalha a memória, isso daí trabalha o ritmo, isso daí trabalha diversas coisas, né? O segmento de instrução. Ou a psicopedagoga vai trabalhar as sílabas. Então, o acompanhante terapêutico, ele vai colocar isso no dia a dia do paciente, né? Fazer com que isso sejam coisas que estejam presentes no dia a dia dele, não só no ambiente da clínica, né? Então, as atividades que ele produz lá no ambiente com os terapeutas, o acompanhante terapêutico vai pegar tudo isso e vai colocar presente no dia a dia. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho de música, a gente vai trabalhar um pouquinho de pedagogia, vai trabalhar a questão da escuta também, né, do próprio entendimento ali como sujeito, vai trabalhar a fisioterapia, pode fazer um exercício físico, então a gente pode pedir para o fisioterapeuta, pô, me passa um exercício, pô, música, me passa outro, né? Porque, como a gente falou, é na repetição de que vai adquirir esse repertório. Então, assim, a partir disso, a gente vai fazer com que essa repetição esteja ali presente no dia a dia dele. E quando o paciente autista fica com ciúme do AT que está conversando com os terapeutas, musicoterapeuta, psicopedagogo. Né, Rafa? O Rafa fica com ciúme. O que faz? Olha só. Aí Fica com ciúme, Rafa? Maior. Maior? Por quê? Por que você fica com ciúme? Não sei. Não sei. Diz que porque não está dando atenção para ele. Então, aí Nas tem... atividades. Aí acaba rolando uma demanda por atenção, né? A gente tem que ver também se é só atenção. Às vezes pode ser que, pô, o aprendiz ali, o cliente está com uma dificuldade de fazer a atividade. E aí os terapeutas no momento estão ali numa conversa, falando sobre o caso, falando sobre... Pode ser diversas coisas, Trocando né? informações. E aí... Putz, eu não quero atrapalhar, né? E aí acaba trazendo isso. Ou acaba que tem um vínculo muito grande, né? Também com um certo terapeuta. E aí não gosta, né? Se sente rejeitado de certa forma, né? Para que
vendo outras pessoas conversando, outras pessoas falando com aquela pessoa, né? Porque a gente tem, né? Se forma esse vínculo, né? Então a gente gosta dessa atenção, né? Gosta, De é algo que... de tudo. Isso, exatamente. E quando a gente vê acontecendo isso com outras pessoas, a gente acaba tendo essa rejeição, né? De certa forma, e querendo a atenção para nós. Pô, então eu vou tentar chamar a atenção de alguma maneira, né? E aí a gente vai trabalhar nessa demanda por atenção, né? Nessa concentração ali, às vezes que também pode estar um pouco defasada, porque se você está fazendo alguma coisa e está prestando atenção no que os outros estão conversando, no que está acontecendo à sua volta, talvez você não esteja focando muito na sua atividade, né? E aí trabalhar tudo isso junto, né? Uhum. Me conta um caso que foi muito gratificante com você em um atendimento de autista. Olha, Rafa, eu acho que o caso que eu mais tive tempo, assim, né? Que foi um caso do ano passado, onde eu trabalhei como AT escolar, foi muito gratificante, assim, para mim, sabe? Porque no começo a gente via diversos comportamentos e rigidez que ali rondava aquela criança, né? Ela tinha muita dificuldade, até... O que é a rigidez? A rigidez é assim, a gente precisa aquela necessidade de que as coisas ocorram daquela forma. Então, por exemplo, se eu sento aqui nessa cadeira, se eu sou um autista que tem uma grande rigidez, toda vez que eu venho aqui eu preciso sentar nessa cadeira, nessa posição. Se eu vou ali fora e vou no banheiro tal, então eu preciso ir naquele banheiro, né? Eu tô numa sala de aula, eu preciso sentar naquela cadeira, naquela sala de aula, senão aquilo já pode acabar te desorganizando de uma certa forma, né? Então, assim, era um caso que eu peguei que tinha uma rigidez muito grande, né? Criança? Criança, né? 7 anos, né? No primeiro ano da escola, né? E assim... A gente, né, junto lá com a clínica que eu trabalho, né, que é inclusive a Gradual também, né, junto com a RNA que hoje também trabalho, a gente fez um trabalho muito legal, né, de acompanhamento ali na escola todos os dias, né. Então a gente ia sempre tentando dar alternativas, né, para essa criança. Então, por exemplo, tinha questões onde ia para um ambiente de educação física e aí ela sempre tirava o tênis. E aí, como que a gente pode ir esvaecendo esse comportamento, né? Aqui você tem que ficar de tênis, né? Para ela diferenciar. Tinha momentos que ela poderia tirar o tênis, porque ela tinha uma aula de judô, por exemplo, que ela tinha que tirar o tênis para participar. Outra aula na educação física, ela não poderia tirar o tênis, tinha que participar de tênis, né? Então, como que a gente vai fazendo esse trabalho? E ao longo do ano, a gente foi vendo muita evolução, assim, onde no começo era uma dificuldade para que se ficasse ali 5, 10 minutos sentado na cadeira, e no final ali do ano a gente já via que a criança conseguia ficar ali por mais de 1 hora na cadeira, fazer mais de uma atividade seguida e ter o reconhecimento das letras. Então a gente ainda ia por instrução, mas assim, no começo o repertório dela era mais com a pintura, né? Não sabia fazer muito bem as letras, e aí a gente no final do ano já estava ali com essa criança trabalhando já sílabas, né? Tentando inserir uma leitura, né? E aí junto com a escola também fazendo tudo isso, né? Mas o que você acha que deu start para essa criança ficar assim? Foi a repetição? Foi o quê? Não, eu acho que é a repetição e a questão gradativa, né? Então a gente tem que ir fazendo as coisas gradativamente. Então ela conseguia ficar 10 minutos. Paciência. Isso, 10 minutos ali sentado na cadeira no começo do ano. Opa, tudo bem, hoje a gente vai tentar ficar 11. Opa, deu certo. Amanhã a gente vai ficar 11 de novo. Depois de amanhã a gente vai ficar 12. Não deu certo. Chegou com 11, ela quis sair. Tudo bem, então você pede para sair. Né? Então, sempre fazendo um trabalho que seja as coisas feitas de forma adequada. Combinada, então, né? Isso, exatamente. Olha, então tudo bem, você não quer fazer agora, mas então você vai fazer essa atividade e depois você vai ter seu intervalo e a gente pode dar uma volta na escola, né? Então, a gente pode ir na biblioteca.
Entende? E aí tudo isso, né, vendo os reforçadores dela, vendo quais eram as funções do comportamento dela, quais eram as funções do comportamento inadequado, por exemplo, como se jogar, gritar, né, não querer entrar em certos lugares pela rigidez, Sala de aula, sabe? por exemplo. Exatamente, ou até mesmo no banheiro, como eu dei o exemplo, só vai naquela porta, né? Só vai naquele banheiro, né, pra gente ir tirando aquilo aos poucos. Então a gente vai junto, a gente acompanha, a gente mostra, a gente dá um modelo. Tá tudo bem eu vir nesse banheiro aqui. Você também consegue. Eu tô aqui contigo, né? E a gente vai fazendo isso sempre com aquele trabalho de formiguinha, né? Mas assim, quanto maior, né, o tempo, assim, mais vínculo vai pegando e mais fácil vai ficando o dia a dia com essa criança, com esse autista. Que dica você lhe daria tanto para uma mãe que querem tanto ter um AT? Olha, Rafa... Com um filho autista ou sem filho autista, ou grande, ou... Sim, então, eu acho que é assim, né, tem esse mundo, né, eu acho que ele está em expansão, sabe? Tem se falado muito mais do autismo, né, dessas dificuldades, assim, né, dessas... de crianças neuroatípicas, né, na verdade, então é um assunto que tem estado muito mais em pauta, né. Hoje em dia, a gente tem diversos grupos, né, WhatsApp, rede de comunicação, onde se consegue ter acesso, né, a profissionais, né, de diversas formas e que consiga... ter, a partir daí, o contato com profissionais, né? Profissionais que vão estar ali, que vão trabalhar de forma autônoma ou que vão trabalhar a partir de clínicas, né? Então, tem convênio médico, né? Tudo isso, mas também tem acompanhantes terapêuticos que trabalham de forma particular e você fecha diretamente ali com a família. Não tem a necessidade de que você trabalhe para uma clínica ou trabalhe para alguma instituição. E aí a família, a partir dessas redes de contato, né? Onde tem muitos grupos de WhatsApp, né? Das próprias mães, tentar buscar mesmo informações com as pessoas que estão próximas, né? Tem essa rede de pessoas que passam pelas mesmas dificuldades e como que lidaram, né? Então você tem um AT pro seu filho, como é que você conseguiu? O meu foi pela clínica do convênio que eu pago, tudo bem. O meu eu fechei por fora e tal, com uma clínica, com uma pessoa particular. Dá para fazer particular. Mas é mais difícil onde encontrar um AT, um acompanhante terapêutico? Nas faculdades. Isso, nas Último faculdades ano de a gente psicologia. vai. Isso, a partir vamos dizer, do 5º semestre, né? Ali, quando as pessoas começam a buscar estágio, né? Então, as clínicas muitas vezes trabalham com acompanhantes terapêuticos ali que estão estudando ainda, né? E aí eles são estagiários, só que nas clínicas aí você tem muito aprendizado, né? Então, você acaba pegando ali o dia a dia, como que é o manejo, como que é a rotina, e a partir daí buscar, né? Você como um profissional, buscar os seus clientes, né? E buscar seu trabalho, né? Ser profissional. Então, eu acho que a partir daí, né? Então, na faculdade vai ter sempre, né? Mas acho que no próprio contato, né? Com outras mães, com outras pessoas, para que consiga encontrar profissionais também. Porque esses profissionais também estão em diversas redes onde... vem até essas redes à procura, né? Então, eu tô procurando um acompanhante terapêutico para o meu filho de 6 anos que está na escola. Mas onde você acha isso? No Google? Pode ser no Google, até mesmo no Facebook, né? Também. E Mas a partir são grupos, né? Sim, bastante grupos assim que eu vejo hoje em dia que acaba rolando. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O caso da Patrícia, ela é pela clínica, no meu caso, mas ela faz por fora também. Sim, entendo. Então, exatamente isso, né? Seria possível fazer por fora você também, ou... Sim, Rafa, eu já atendi casos onde eu era acompanhante terapêutico e era particular. Eu fechei um valor exatamente ali com a família e tal, eu fechei os dias ali com a família me passou como que era o caso, né? Me apresentou a criança ali, era uma criança de 11 anos no caso, e... me passou como que era tudo e que ela estava procurando acompanhante terapêutico para quarta-feira e sexta-feira por 3 horas por dia.
Então, ela conheceu, né? Ela também em contato com a própria faculdade, que ela tinha contato com a FMU, e aí na FMU acabou, né, conseguindo ter esse direcionamento para ela. Então, ela fez várias entrevistas e aí escolheu o que ela achava que se encaixava mais com o perfil. Em média, quanto tempo dura o acompanhamento com a T, mais ou menos? Assim, olha, Rafa, a gente vê diário? casos onde pode durar mais de ano, né? Mas também eu vejo que depende também da forma de trabalhar de cada instituição, né? É uma instituição que eu trabalho de tempos em tempos, ali 7 meses, 6, acaba trocando o acompanhante terapêutico para que a criança possa generalizar, né? Não fique respondendo só àquela pessoa que por exemplo, eu com o Rafa... o Rafa só consegue fazer as atividades se tiver comigo. Quando se está com outra pessoa, não consegue. Entendeu? Por exemplo, que é algo que rola muito, essa rigidez, né? Sim. Então, para que possa generalizar, para que possa responder para diversas pessoas, né? Nesse desenvolvimento da criança. Então, pode ser 6 meses, né? É tipo o cara do Atende lá que muda frequentemente? Olha, ou Rafa, não? no Atende eu acho que não tem muito essa questão, porque assim, Vínculo, ele é né? só um motorista, né, na verdade. Então, assim, ele pode continuar ali dirigindo, né, prestando esse serviço para a família ali por um longo tempo, sem mudar nada, né? Porque não se tem muita relação do atendo, do rapaz que dirige a van com o paciente que está sendo transportado ali, né? Então, ele pode continuar por muitos e muitos anos ali sem mudar nada, né? Agora, num ambiente ali, numa clínica, às vezes é importante que haja uma rotatividade para que haja uma generalização, que é o quê? Você responder da mesma forma para diferentes pessoas, né? Em diferentes ambientes você conseguir fazer o que tem que ser feito sem necessitar daquela pessoa em específico estando do seu lado. A gente deixou de falar alguma coisa importante? Olha, Rafa, eu acho que sempre é importante aqui o que a gente está fazendo, produzindo, né? Passando um certo conhecimento, né? Entendendo um pouquinho do trabalho do acompanhante terapêutico, entendendo um pouquinho de como que se dá esse trabalho, porque muitas vezes a família não tem informação e não vai saber, né, como que isso pode ajudar de diversas formas e também dar um próprio respiro ali para a família, né, alguma certa esperança também de uma certa melhora, né. Claro que é muito difícil a gente trabalhar com as expectativas, né, porque isso é algo que está sempre presente, né, na família, com seus filhos, né, então a gente sempre tem que saber lidar da melhor forma com isso, mas no geral acho que o importante mesmo é essa informação, é a família entender que ela pode ter ali um acompanhante terapêutico que vai estar na casa dela, que vai acompanhar o filho dela na escola, que vai acompanhar na clínica, né, e que vai estar ajudando a desenvolver de uma maneira, de certa forma, dizendo assim, adequada, né, a desenvolver algumas coisas que talvez ali ela não conseguiria desenvolver independentemente, né? Então, tendo alguém ali que vai ter um cuidado, que vai evitar que ocorram lesões, que isso se diminua e que dê um suporte para que se desenvolva um aprendizado. Quanto custa uma T em média? Olha, Rafa, a gente pode ter diversos preços, né? A gente vai ver desde clínicas que acabam pagando ali por volta de R$15, R$12 a hora para o acompanhante terapêutico, e clínicas que vão ali pagar R$80, né, se for formado, R$60 às vezes para um acompanhante terapêutico não formado, mas ali em média entre 40, né, para um AT estudante, ali entre 60, 80, dependendo do caso, para um AT formado. Como é que funciona? Então, isso falando do particular, né? Quando a gente trata de clínica, acaba sendo algo um pouco mais abrangente, né? Porque, assim, a clínica ela vai pagar, mas ali não necessariamente você vai estar todos os dias com aquilo. Você está trabalhando para a clínica, né? Então, ali você, às vezes, vai acabar
cuidando também de uma outra criança, né? Que você necessite estar ali, porque a criança vai 3 vezes na semana, mas você tem que cumprir os 5 dias, né? Então, aí ele acaba fechando um salário fixo, né? Então, acaba tendo salário fixo e aí vai de cada clínica. Mas uma média, pra gente ter uma noção. A média, tipo assim... particular, se quiser te contratar, mais ou menos, de segunda a sexta, 4 horas por dia. Então, a gente, dependendo do caso, pode variar ali de 35, 40 até uns 60. Mas quanto dá isso por mês? Quanto dá? Deve dar ali uns 3 mil reais. Por aí, né? Assim, pra família, por né? Mês. Particular. Agora, sim, particular. A gente tá falando de uma família que paga diretamente pro AT 4 horas por dia, 5 dias na semana, né? Então, é algo que é caro, muito né? extenso, né? É exatamente. Então, assim, é um trabalho que é muito longo, né? O que vai ser trabalhado nessas 4 horas? O que precisa se desenvolver? Qual que é o plano de intervenção que a gente vai fazer? O que a gente precisa trabalhar? Né? Mas em caso de particular, você não precisa de psicologia no meio. Você precisa... No caso Rafa, do Victor. se você não tem, por exemplo, a psicologia, o curso ali, né? A análise do comportamento. Isso falando eu, no caso da análise do comportamento, você acaba... tendo um cuidado com base ali no senso comum e com base no que você acredita como cuidado, mas não tem nada teórico, científico explicando os seus procedimentos, né? Então você seria praticamente um cuidador, uma babá, né? Algo desse tipo. Quando você tá ali já na psicologia, mas não só na psicologia, Alfa, você pode ser acompanhante terapêutico sendo fisioterapeuta, sendo enfermeiro, sendo da área da enfermagem, né? Mas falando da psicologia eu e acho também mais complicado, porque se você tem um caso de intervenção, uma agressividade, um fono, por exemplo, já não vai ter a técnica, não tem as manhas. Exatamente, não saber né? lidar com isso. Claro, você... Aí a gente vai pegar a questão da análise do comportamento aplicada, né? Então, como que a análise do comportamento aplicada vai lidar com isso, né? Então, você tem que ter esse conhecimento. Por exemplo, falando ali na questão do autismo, né? Uhum. Claro que tem outras abordagens também, né? Não que seja necessário o ABA, que é a análise do comportamento aplicada. Mas, assim, tem que ter esse embasamento, né? Uma abordagem que lide de forma teórica com embasamento, de certa forma, científico, para que você saiba como fazer certos tipos de procedimento. Então, tudo bem, você pode fazer uma fonoaudiologia, uma fisioterapia, algo do tipo, e ser acompanhante terapêutico, mas só com isso, só com a faculdade, acaba podendo dificultar um pouco o seu trabalho, né? Como é que as pessoas podem entrar em contato com você para poder te contratar? Obrigado, Rafa. Eu estou disponível no Instagram, né? Mais no Instagram mesmo e também no WhatsApp, onde eu estou presente, né? Meu número 949280394 ou no Instagram Fábio SGF e estou lá à disposição, né? Faço o meu trabalho. Hoje em dia eu tô, né, com a agenda cheia, porque eu trabalho de manhã, à tarde também já tenho a agenda cheia, das 2 às 6, faço... tem esse dia completamente, né, cheio, mas também, de certa forma... Mas você não pode estar indicando outro AT, se for o caso, se você não conseguir... Ah, sim, aí eu posso... Assim, Sim, aí eu com certeza posso estar sempre indicando pessoas que já trabalharam comigo, profissionais que eu já conheço, para que possa também assumir a necessidade do caso ali, né, que você veja, né, qual que é a necessidade e indique a pessoa ali que você conhece também. Ok, nossos agradecimentos, então, obrigado, ao psicólogo Miriam. e até acompanhante terapêutico Obrigado, Fábio Miriam. Santos. Obrigado, Rafa. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e trazido tantas informações. Foi uma aula. Obrigadão, Fábio. Obrigado, tchau, Miriam. gente. Obrigado, Rafa. Um abraço. abraço.